A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não for inscrito, se inscrevam. Ajude o canal a crescer aí. O canal está crescendo, louvado seja Deus, né? São as bênçãos lançadas no Monte de Jeremias. Sim, Jerezinho, hein? Hoje, continuaremos, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, a parte 1. Acho que eu vou até fazer uma playlist desse assunto, né? A gente está refutando o canal Reflexões por Michael Oliveira, ele fez lá. Eu tinha feito um vídeo, ele contra-argumentou, agora eu tô, né, ali comentando as afirmações aí dele, né? Vamos lá, vamos continuar aí a parte 2 desse vídeo. Vamos ver o que a metralhadora de texto mandou pra gente aí agora. Vamos lá. Vai ser longa essa playlist porque é muita coisa. Eu tô na parte 1 ainda, já tô gravando o vídeo 2. Soltou a metralhadora de texto lá. Vamos lá. Lembrando, sempre é bom lembrar, né? Aqui o objetivo é atacar os argumentos do canal Reflexões por Michael Oliveira. Não é atacar sua pessoa, sua família, que atacar argumentações. Então, quando eu falar, né, está direcionado às argumentações dele, nada pessoal. Aqui o debate é no campo das ideias, meu filho. Vamos lá. Isso daí, vamos lá. Então, continuando, a gente estava debatendo, né? É uma coisa meio óbvia, né? Se Paulo é apóstolo, olha só que no nível que a gente chegou, né? Mas tudo bem. Vamos continuar isso daí. Lembrando que isso é um debate que existe só na internet ou teólogos liberais. Em 2000 anos de cristianismo, isso daí nunca foi debatido. Né? Isso passou pela cabeça da igreja. Tá? Quando se fala ali, eu já vou falar mais para frente sobre isso, quando Paulo defende o seu apostolado, né, é porque Paulo tinha um passado de perseguidor, matava os cristãos e tudo mais, perseguia. Então, obviamente, né, uma pessoa dessa, quando chega perto dos cristãos ali, eles vão ter um certo temor, né? Então, por isso que tinha essas questões aí. Mas tudo bem. A gente continua aqui, né, século XXI, né, depois de mais de 2000 anos de cristianismo aí, né? Quase 2000 anos de cristianismo. Veio a internet, em vez de melhorar o conhecimento das pessoas, está piorando. Bem, vamos ver aí a argumentação dele aí. Chegou o texto aí do canal Reflexões por Michael Oliveira. Ali o título aí que ele começa, a gente já está no texto dele, aí tem um subtítulo ali dentro do texto dele. O papel de Paulo como apóstolo, uma análise crítica. Estou meio cansadão, já gravei vídeos hoje, vocês viram. Estou baqueado depois de quase 12 horas trabalhando. Então, vou errar bastante. Total que eu vou até ler. Deixa eu pegar aqui. Eu lembro de cabeça tudo que eu escrevi, que eu fui escrevendo. Mas é bom para ajuda. Deixa eu colocar aqui do lado da minha colinha. Vou deixar aqui. E qualquer coisa eu vou lendo que eu tô super baqueado. Tô cansadão. Mas vamos lá. Vamos gravar esse vídeo aqui. Reconhecimento dos apóstolos. Ponto central é o fato de que os apóstolos originais, incluindo Pedro, Tiago e João, não reconheceram Paulo como apóstolo. Você vê, né? É aquilo que eu falei, ele está se utilizando da falácia da meia-verdade. A gente viu que ele começou com umas argumentações até interessantes, né? Verdades até que ele colocou ali. Mas ele começou a colocar ali, né? Depois dessas verdades, ele começou a introduzir lá os achismos, as inferências dele e tudo mais. Agora vem com essa inverdade, essa mentira, né? Essa mentira, não reconhecer o Paulo como apóstolo, meu caro. É aquilo, ele só está levando em consideração Atos capítulo 1, né? O resto da Bíblia para ele não importa. Por que isso é mentira? Vamos provar aqui que isso que ele falou é mentira. Opa, isso foi. Atos capítulo 15, verso 12. Olha só, você está no concílio ali, né? Toda a assembleia silenciou enquanto ouviam Barnabé e a Paulo contar os sinais e maravilhas que Deus tinha feito entre os gentios por meio deles. Bem,
se eles não fossem apóstolos, eles não teriam, né, ali, né, como é que se diz, voz naquele concílio ali. E ali era um ótimo momento. Eita, peraí, parou aqui, agora foi. Ali era um ótimo momento para que no concílio ali de Jerusalém, né, eles simplesmente falaram só, você não é apóstolo, tá? Então, Paulo e Barnabé compartilham as obras que Deus fez entre os gentios por meio deles, e isso é aceito pelos líderes, inclusive Tiago. Isso demonstra que Paulo buscou e obteve confirmação de seu ministério pelos apóstolos originais. Está ali, Atos capítulo 15, meu caro, você nunca leu? Né? Então ali era um ótimo momento para falar, você não é apóstolo, meu caro, você não tem voz aqui. Né? E se você prega aí outro evangelho, nós somos anátema. Podia ter falado isso, os apóstolos, mas não, eles aceitam, são aceitos pelos líderes. Ok? Então, né? Vamos lá. A gente está analisando as Sagradas Escrituras, então a gente vai utilizar as Sagradas Escrituras. Mas você vai ver, não, mas aí a argumentação dele, mas isso daí é Paulo falando sobre si mesmo. Não, nada, não tem nada a ver isso daí. Bom, não tem nada a ver isso daí. Tá? Então, Gálatas 1, verso 18. Depois, 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Né? Então, temos aí Paulo encontrando com Pedro e Tiago, reforçando o reconhecimento de sua posição entre os apóstolos. Né? Eu vou para Gálatas 2, versículos 7 em diante. Pelo contrário, viram que a mim havia sido confiado o evangelho dos incircuncisos, assim como a Pedro o dos circuncisos. Sempre é bom lembrar aqui que é uma divisão, não que existam 2 evangelhos, mas aqui está uma divisão de missão, estão dividindo o trabalho ali. Eu fico com os incircuncisos, você fica com os circuncisos, ou seja, fica com os gentios, vocês ficam com os judeus. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Né? Reconhecendo que a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a minha mão direita a minha, Bernabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Né? Então aqui, né, Paulo está deixando bem claro, né, que ele foi reconhecido como apóstolo pelos principais líderes, né, Pedro, Tiago e João. Então, meu cara, não venha com mentira aqui, tá? E como eu já disse, né, lá em Atos 15, né, toda a assembleia ali já confirmou, então não é verdade sua. E não adianta você me vir com Atos, mas Atos 1 lá não tem nada, não tem nenhuma fala, tem aí Atos 15 aí, e era uma ótima hora para eles, né, baterem de frente com Paulo, e pelo contrário, eles abraçaram Paulo e reconheceram o seu apostolado, acabou. Não vem. Aí o que ele vai, qual que vai ser o que vai sobrar para eles? Falar, não, mas essa parte da Bíblia aí não serve. Vou começar a desvalorizar as Sagradas Escrituras, que é o que sobra para eles aí. Vamos para outro slide aqui. Bem, essa ausência de reconhecimento, você vê que ele faz uma conclusão com base em um pensamento errado. Então aqui nós temos a argumentação dele. A argumentação dele está errada, porque está pautada uma mentira, que a gente acabou de provar aqui, que esses apóstolos reconheceram sim Paulo. Ok? Então, é uma argumentação baseada em uma mentira. Então, com base nessa falsa argumentação, eles fazem essa conclusão aqui. Essa ausência de reconhecimento é frequentemente mencionada para questionar a legitimidade do apóstolo Paulo. Então, quer dizer, nada a ver. Paulo muitas vezes é questionado porque ele era um perseguidor, né, do povo de Deus, dos cristãos.
Experiências diretas com Jesus. Os dois apóstolos originais tiveram experiência direta com Jesus. Matias, que substituiu Judas, também era um discípulo desde o batismo de Jesus. No entanto, Paulo não foi reconhecido oficialmente por esses apóstolos. Mentira, mentira, mentira. Acabei de provar aqui que eles foram reconhecidos pelos apóstolos. 3 versos aí. Mentira, tá? E Paulo teve uma experiência direta com o próprio Jesus Cristo. Atos capítulo 9, tá? Conversando o caminho de Damasco. Ok? Se você aceitar Atos 1 para empurrar lá o seu achismo, você tira aquela escolha de Matias dentro do contexto dela, obviamente, para empurrar suas falácias, você tira lá Atos capítulo 1 do contexto dele e tenta empurrar uma falácia sua. Se você considerar Atos 1, você tem que considerar Atos capítulo 9, meu filho. Não adianta você repartir o que você quer. E lá, Paulo tem uma experiência direta com Jesus Cristo. Aí, né, começa, né? Aí, ó, ele já começa aqui a argumentação com uma falácia. Autodeterminação apostólica de Paulo. Olha um título totalmente tendencioso, falacioso, tá? Já querendo implementar e consolidar a ideia falsa de lá atrás. Então, toda uma argumentação baseada em premissas, em conclusões falsas, tá? É isso que sobra para ele. Paulo afirma em Gálatas 1, verso 1, que seu apostolado não foi conferido por homens, mas por Jesus Cristo, Deus e Pai. Ele enfatiza que não foi nenhuma das figuras apostólicas que eu nomearam, mas sim a intervenção divina e direta. Assim como os outros apóstolos. Né? Todos os outros apóstolos foi uma intervenção divina e direta, né? Ali através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo de uma forma individual, não coletiva, como ele quis colocar. Ele determinou, vocês vão ser apóstolos. Lucas 6. Ele ora e vai lá e determina quem vai ser os apóstolos. Então isso daí está bem, né? Bem colocado. Deixa eu só ver o que eu coloquei aqui. Bem, Paulo, deixa eu ler aqui o que eu escrevi aqui. Paulo, ele sublinha assim que seu chamado não vem diretamente dos homens, mas isso não implica que ele rejeitou o reconhecimento dos apóstolos ou da igreja primitiva, isso que ele também esquece de colocar aí, né? Você tem o reconhecimento dos apóstolos, que nem eu falei, no Concílio de Jerusalém, né? Que Paulo encontra os apóstolos, os demais presbíteros, tá? E são aceitos por eles, são uma evidência da confirmação do ministério apostólico aí de Paulo. Então, perdão aqui, caiu aqui. Então, Paulo não agiu isoladamente como ele quer meio que passar no texto dele, ou sem reconhecimento dos demais apóstolos. Ele se submeteu ao discernimento coletivo da igreja em momentos decisivos. Gálatas, acho que eu coloquei esses tópicos, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso, eu coloquei aqui, ó. Então, tudo que eu estou falando está nesse slide aqui, ó. Atos 15, acabei de falar, né? Então, agora eu vou refutar esse textão deles aqui. Deixa eu terminar de ler o texto. Eu já li aqui, eu vou terminar de ler o texto dele aqui, ó. O texto de Paulo em Gálatas 1, versículo 1, Paulo afirma que seu apostolado foi estabelecido por Jesus e Deus do Pai, o que implica que ele não foi nomeado pelos apóstolos originais, né? Então, quer dizer, baseado naquela premissa falsa dele lá. Então, agora vamos lá, né? Refutar essa heresia aí. Então, em Gálatas 2, versículos 7 e 9, Paulo relata que Pedro, Tiago e João, tido como colunas, reconheceram a graça que lhe foi dada. Eu já li também isso daí, demonstra que apesar de seu chamado ser direto de Deus, ele foi formalmente aceito e reconhecido pelos apóstolos. O uso da mão direita de comunhão simboliza um reconhecimento oficial de seu ministério e apostolado. Acabou, né? Então, Paulo não foi um apóstolo isolado, como ele quer colocar aí. Ele foi aceito, sim, pelos líderes da igreja. Vamos para o próximo versículo aí. Gálatas 1, tá?
Em Gálatas 1, versículo 18, é Paulo, que foi até Jerusalém, ele foi até Jerusalém para conhecer Pedro. Em Gálatas capítulo 2, versículo 1, que depois de 14 anos voltou a Jerusalém para assegurar sua pregação, que sua pregação estava alinhada com a dos apóstolos. Esse comportamento não é o de alguém que age de forma isolada ou autossuficiente, mas de alguém que busca comunhão e validação com outros líderes. Então ele está ali na comunhão da igreja. Ele não age isoladamente como ele quer passar aí nesse texto dele aí. Então, Atos, para fechar a tampa do caixão aí, né? Atos capítulo 13, versículos 2 ao 3. Quando Paulo e Barnabé foram enviados em sua primeira viagem missionária, foi a igreja em Antioquia que os separou para o ministério sob a direção do Espírito Santo. Então, nesse capítulo que eu apresentei aí, Atos 3, versículo 2 ao 3, está escrito que o Espírito Santo disse à igreja para separar Barnabé e Paulo, e a igreja os comissionou impondo as mãos sobre ele. Então, embora Paulo tenha sido chamado por Cristo, ele foi formalmente enviado pela igreja. Isso, né, mostra que o apostolado de Paulo teve uma conformação humana por meio da comunidade dos crentes, né? Então, a conclusão que a gente chega aqui, escrevi até uma conclusão bonita. Então, Paulo, né, ele mostra ali que o apostolado dele veio diretamente de Jesus Cristo. Ele não se posiciona como apóstolo sem a necessidade de reconhecimento humano. Pelo contrário, ele procurou e obteve a aprovação dos apóstolos e da igreja, conforme mostram as passagens. Portanto, essa afirmação barata do nosso canal aí, Reflexões por Michael Oliveira, né, de autodeterminação apostólica, é uma falácia, né, pois o ministério de Paulo foi amplamente aceito e validado pelos apóstolos originais. The end, né? Acabou. Finalizou aí a tampa do caixão. Não tem mais slide, eu também estou cansado. Mas aí conseguimos gravar mais um vídeo aí. Então a gente está vendo que, você vê, é aquilo. Coloca, aqui ele foi mais... No começo do texto, ele ainda colocava umas verdades ali tentando te enrolar. Aqui ele disparou, né, as análises distorcidas dele aí, tentando colocar essa autoafirmação de Paulo como apóstolo. Aqui não cola, meu filho, aqui a gente tem Bíblia, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Peço mais uma vez que se inscreva, compartilhe esse vídeo, ajuda o canal a crescer aí. Então, até a próxima!